Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia, sou fundadora dessa escola quântica e também fundadora da terapia Resgate de Memórias. O interesse dessa escola é levar o conhecimento até vocês do porquê vocês mesmos estão criando as suas doenças físicas e emocionais. O porquê todos nós enfrentamos uma luta diária atrás da nossa prosperidade financeira e também dos nossos relacionamentos conturbados. Tudo é quântico e vocês vão aprender através dos estudos que acontecem toda quarta, quinta e sexta, ao vivo, às 20 horas. Vocês podem participar, podem fazer perguntas. Este vídeo ele ficará como entrada de todas as nossas aulas, pois sempre haverá novos alunos. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje é dia de Páscoa, domingo de Páscoa, e eu achei muito relevante trazer aqui para vocês este conteúdo, porque aqui vocês vão entender qual é a visão de vários estudiosos que estão por fora das doutrinas e dogmas religiosos, né? São pessoas que estudam e que não só pegaram para si a verdade do outro, né? Então aqui você vai ver que várias culturas diferentes falam sobre o dia da Páscoa, tá bom? Então vamos lá, vamos para os estudos. Este daqui é o canal Alegria de Viver e o entrevistado é Marcelo Coutinho. Vamos lá. Querido Marcelo Cotrim, que bom que você está aqui novamente, sempre um grande professor aqui para brilhantar o cafezinho. Agradeço o convite, é uma alegria estar contigo aqui, somando aí para essa espiritualidade que tem que ser mais divulgada, propagada para o mundo, né? Trazendo momentos de amparo, de força espiritual para quem acompanha. Na espiritualidade, minha família não tinha nenhuma tendência à espiritualidade, não se seguiam nenhuma religião, então sempre foi uma coisa muito minha, muito própria, muito intrínseca. E na adolescência já comecei a desenvolver aulas como professor realmente. Tive um ciclo de 3 anos ao lado do professor Valdo Vieira, né, que criou a neociência Projeciologia, Conscienciologia. Depois segui numa escola, fundei uma escola própria e mais de 30 anos com uma escola minha. Hoje o espaço é Entre Vidas, desenvolvendo aí um trabalho bacana para mais de 60 mil alunos já, milhões de pessoas que foi possível inspirar com o período meu de radialista e agora na internet. Então eu sempre fui um comunicador, Guru. Eu sabia que eu queria comunicar e comunicar coisas relevantes, coisas que levassem as pessoas à evolução, à felicidade, ao bem-estar, à cura, contribuir para um mundo melhor, né? Vamos abordar aqui o assunto da Páscoa e a gente vai começar do comecinho. Você falou que lá pelos celtas, né? Porque resumidamente aqui na Matrix que a gente vive, o pessoal vai atrás de chocolate, nada contra, hein? Que eu acho um espetáculo também. Se quiserem me mandar de chocolate belga, eu aceito qualquer um, que eles são maravilhosos. Mas vamos mais fundo do que o chocolatinho, vamos atrás dos segredos do coelhinho. Onde que começa essa história? Pois é, começa com há muitos milhares de anos. Todas as civilizações antigas, todas, elas se conectavam com a natureza e compreendiam algo próximo do que hoje chamamos de Deus como uma força maior da natureza. E a natureza sempre foi compreendida como tendo um ciclo de nascimento, vida e morte. Na natureza tudo nasce na primavera, não é? Então nós aqui no Ocidente temos o conceito para nós aqui no Brasil, por exemplo, de 4 estações do ano, não é? Então primavera, verão, outono e inverno. Existem países que até hoje consideram 3 estações. Então basicamente nós temos 3 etapas. A etapa do nascimento, vamos colocar em 4 estações para ficar mais fácil para o pessoal, né, já que a gente vive essa realidade. O nascimento da vida no planeta é a primavera. O verão é o auge da vida. O outono seria a decadência. E o inverno a morte. Os antigos, eles entendiam que havia um deus sol. Vamos falar dos celtas, por exemplo. Vou pegar a civilização celta, que é muito marcante nesse sentido, mas não é a única. Como eu falei, todas as civilizações, até anteriores aos celtas, celebravam esses ciclos da natureza. Então, a primavera era o ciclo da luz, onde o sol incide mais sobre a terra, onde as flores surgem, e as flores são órgãos de reprodução das plantas, ou seja, quando os pólens se espalham, e aí a vida se espalha, e o alimento vai se tornar farto a partir daí. E o inverno, logo antes da primavera, é o final do ciclo. Então, o primeiro animal, né, na época dos celtas, que era um dos primeiros animais vistos, era a lebre.
E a lebre representava, então, quando a lebre saía da toca, começava a ser vista, os celtas diziam, olha, a primavera está chegando, o novo ano está chegando, e é desse símbolo da lebre que surgiu o coelho. O coelho surge, na verdade, pela similaridade, né? São animais similares, e surge por similaridade. Ele é mais conhecido do que a lebre aqui para nós no Ocidente. Então, na verdade, ele era um símbolo de um primeiro animal que surgia na natureza quando a primavera chegava. Na verdade, é muito bonito até, Guru, a gente vê a metafísica, né, das estações do ano. Porque para nós isso continua valendo, é um registro muito profundo no nosso inconsciente. Nós também fazemos parte da natureza. Então, em nós existem as 4 estações. Nós temos a primavera, e não só no sentido da vida cronológica, mas no sentido de reproduzirmos isso na vida em ciclos de vários anos. Por exemplo, você tem um período de nascimento de novas ideias, que é a sua primavera pessoal. Você tem um período de execução, quando você brilha no mundo, que é o teu verão pessoal. Você tem um período de pegar os frutos e guardar, que é o outono. O outono é um período de reserva, né? Tanto que os animais no outono reservam alimento. Muitos animais reservam alimento para o inverno, porque vai faltar. E o inverno é um período de total introspecção, que simboliza para o ser humano a espiritualidade, que simboliza uma busca interior mais profunda. Então, o interessante na metafísica da natureza, na metafísica das estações do ano, é essa observação do que simboliza cada etapa da vida. Saber extrair da primavera pessoal as novas ideias, os novos sonhos, as sementes da sua nova etapa de vida. O verão é sair corajosamente executando e dando as caras para o mundo, não se esconder do mundo, brilhar mesmo no mundo. Saber que tem momento de preservar e recolher e saber que tem a morte de um ciclo para começar tudo de novo, né? Então, na verdade, a primavera, a Páscoa, ela é baseada nisso, ela é baseada nessas celebrações da primavera de várias civilizações. Muito especialmente eu destaco os celtas, que aqui no Brasil, muita gente não sabe, que várias celebrações celtas estão presentes no nosso calendário. Por exemplo, as festas juninas têm raiz celta. Uau, não sabia não. Não sabia? É muito interessante. E tem toda a lógica. Você vê que dentro a igreja, ela sempre foi muito fechada, formal. As igrejas, muito recentemente, há poucas décadas, colocaram as quermesses lá dentro. Mas, na verdade, no passado, as igrejas condenavam essas festas, há séculos atrás, na Idade Média. Por quê? Porque eram festas de culto aos deuses celtas. E os deuses celtas eram demonizados pela igreja. É até irônico. Hoje em dia, essas festas estão lá dentro. Mas se você parar para ver a festa do fogo, eram os esbás, as festas do fogo relacionadas ao sol, porque os celtas tinham os esbás e os sabás. Os sabás eram festas da lua, e os esbás eram festas do sol. E o fogo é o símbolo do sol, né? É como se fosse uma porção do sol. Então, justamente na primavera, e é o que a festa junina faz, ela reproduz a fogueira, as danças celtas, os alimentos, até a árvore. Você sabe que a árvore que surge depois de novo no Natal, na verdade ela é um símbolo celta também, porque ela representava a fartura. As árvores eram colocadas tochas ali e alimentos. Sempre havia uma grande clareira, que era o ponto de encontro dos celtas, e havia um grande carvalho, que era a árvore mais simbólica dos celtas, e eles enfeitavam essas árvores, colocavam tochas e pontos de luz e alimentos. Surge daí a árvore de Natal. Então, que a igreja acabou incorporando outras culturas, né? Infelizmente, tentando aniquilar com o significado original, que é tão bonito, tão profundo, né, na natureza. Mas você nota ali no Natal a presença celta, nas festas juninas a presença celta. Você nota muito, por exemplo, do norte de Portugal veio muito da cultura dos antigos celtas, porque eles viveram ali. Por isso que o Brasil tem essa influência. Já nos Estados Unidos temos a influência dos irlandeses, que também tem uma raiz celta. Uma boa coisa para geograficamente entender. A gente fala... Então, pessoal, eu vou... Aqui ele está deixando clara a parte da Páscoa, mas no futuro eu vou trazer outras celebrações que é feita através da... vem aí através da Igreja Católica, né? Mas elas são uma condução de comemoração já dos antigos, né? Então, os antigos fazem comemorações aí do Natal, né? Ele falou do Natal, no futuro eu vou trazer o do Natal, e várias outras festas que foram trazidas para a Igreja Católica, que era uma celebração de culturas antigas, né? Porém, foi distorcido a parte bonita dessas celebrações, né? E inclusive
tem celebrações aqui que os índios ou os escravos também faziam, né? Porém foi distorcido pela é a mesma festa, né? Porém foi distorcido a parte bonita das celebrações devido a não caber, né, na igreja, porque a verdade iria fazer com que eles não conseguissem manipular as pessoas, né? Então traz a celebração como uma maneira de comercializar, né? Daqui a pouco vocês também vão entender isso. É um comércio, é uma maneira de manipular tanto financeiramente quanto mentalmente as pessoas. Então, por isso é feita as distorções de várias celebrações e várias culturas aqui. Outra coisa também que é interessante, nem sei se ele vai trazer isso daqui mais profundamente, mas se ele não trouxer, depois eu vou trazer outros vídeos, do outono, do inverno, né, do verão e da primavera. Isso também faz parte da cultura maia e que faz parte da astrologia. Você vê aí que era uma comemoração que ele está falando aí do Sol e da Lua, né? Então é uma cultura astrológica e que porque a cultura dos maias, eles eram muito baseados no Sol, na Lua, no outono, inverno, verão, né? Nas 4 estações do ano. Quando iam plantar, rege assim, hoje em dia mesmo a gente ainda usa as 4 estações da Lua para cortar o cabelo, por exemplo, né? Quem quer que o cabelo fique mais comprido, e isso é usado até hoje, e nos plantios também é usado até hoje essa cultura, né? Só não sabem que já foi trazido isso do tempo da cultura maia, né? Então, vamos ver se eles falam aqui, mas se não falar, no futuro eu vou trazer. Então, tanto a parte do Natal quanto a parte da Páscoa de Jesus é trazido aí a cultura do astrológica, né? Porque existia isso nos povos antigos. E hoje a gente só conhece uma pequena porcentagem e que a igreja trouxe para ela como se fosse uma invenção dela, mas não é uma invenção dela, é só eles copiaram, trouxeram de forma distorcida para as pessoas. Cabe aqui também dizer que no decorrer dos outros vídeos, que a gente já trouxe aí outros vídeos, e que fala, né, quais são os ganhos secundários com essas festas, com esse comércio que é feito, né? O que eles ganham com isso? Não é financeiramente. O ganho secundário não é financeiramente. É a escravidão mental dos seres humanos. A prisão que todos nós vivemos e que por isso que no começo aqui do vídeo ele falou sobre a Matrix, né? Nós damos o nome de Matrix, porque as pessoas estão vivendo mentalmente manipuladas sem perceber, né? Então pode ver aí, a gente nem saiu do Natal, que é um gasto excessivo, um cansaço excessivo, né? Aí já vai para o Ano Novo, depois já vai para Carnaval e agora já vem para Páscoa, e tudo isso é uma maneira de fazer com que as pessoas se endividem mais, se cansem mais e vivam à mercê dessa manipulação comercial, né? Tá bom? Então vamos voltar aqui. E a gente sabe, né? A gente pensa assim, quando fala celtas, a gente imagina alguma coisa assim, que na minha cabeça vem uma simbologia meio verde, ou alguns gnomos e pessoas de um povo antigo. Aonde que eles ficavam ali? Vamos falar mais de geografia ali, que eu vi que você falou o norte de Portugal.
né? Exato. Hoje que país que seria mais ou menos? Alguns, na verdade, né? Alguns. A gente pensa no Reino Unido, a gente pensa Inglaterra, Escócia, Irlanda, mas para baixo também, Portugal, Itália. Você tem até hoje os descendentes celtas ali. Então eles se espalharam muito na realidade, né? Se espalharam por toda a Europa. Toda a Europa você tem ali os celtas e os vikings, né? Também tem uma representação em parte celta, mas eles eram mais guerreiros, né? E tem aquela característica, aquele mito de ser um conquistador, né? Uma força de conquista muito grande. Então tem a parte da magia que ficou no inconsciente coletivo e tem a parte do poder de conquista. Os vikings são como os Exus daquele tempo, né? No sentido espiritual. Mas eles estavam espalhados por todo aquele lugar. Hoje você encontra descendência até na Holanda, você encontra na Alemanha, você encontra em vários países. Influências, né? Você encontra descendências celtas em todos esses países. Seria um povo bem originário ali na Europa. Com certeza, né? com certeza. E todos os cultos ligados à natureza, a partir das divindades. Por exemplo, eu vou te dizer um exemplo de celtas que as pessoas nem imaginam. Quando elas hoje vão a uma casa de Umbanda e elas buscam uma imagem de Exu, olha a loucura da mistura de influências. E às vezes elas têm umas imagens ali avermelhadas, o Exu de pele vermelha, não sei se você deve ter visto, com chifre, né? O que é isso? A Igreja Católica, ela fez com os orixás na África o mesmo que fez com os celtas, demonizando os deuses desses povos, dessas civilizações. No caso dos celtas, havia um deus da natureza chamado Deus Pan, que era o deus da prosperidade. E os chifres eram símbolos de prosperidade, só isso. Nunca foi um símbolo negativo. Aqui, isso foi tão mesclado pela igreja, que aqui no Brasil você tem uma figura de Exu, que é uma divindade, um orixá, a princípio africano, com uma imagem de chifre e de pele vermelha, que na verdade é uma origem do deus Pan. O vermelho é uma cor ligada à vida, à vitalidade, à Kundalini, a cor do sangue, da vida. Não era nada negativo. Mas, logicamente, a igreja criou essa conotação negativa e na Umbanda hoje fica essa ambiguidade. Alguns tratam de maneira positiva, outros de maneira negativa. Porque depende de entender esse histórico do que foi construído em cima desses mitos, né? Mas, na realidade, o chifre, por exemplo, era simplesmente um símbolo de fartura, um símbolo de prosperidade. E demonizaram o chifre, Total. né? Que agora toda hora fala, o demônio, chifrudo. Exato. Que é um apelido do diabo, é chifrudo, né? Total, exato. Ficou essa... O estigma, né? Tem que estudar antes de falar, no céu. Muito preconceito, muita ignorância, né? Demais. Agora, vamos para a parte que a gente fala da Páscoa, deve ter mais coisas para você adicionar, mas vamos colocar Jesus aí no meio, né? Que é a parte que todo mundo mais conhece, que é a tal da ressurreição, e tem todo esse período que as pessoas falam que do carnaval até a Páscoa não se pode fazer nada, porque as pessoas estão numa vibração meio umbralina ali e tal. O que você pode falar sobre isso? É interessante, muito interessante, e tem um certo sentido, mas vamos tirar o que é o excesso daí, né? De fato, a Quaresma, as pessoas conhecem muito pouco sobre Quaresma, porque praticamente quem fala sobre isso é a Igreja Católica. A Igreja Católica diz só o seguinte para as pessoas: é um período de introspecção e purificação dos pecados, e que culmina, na visão católica, não é a minha, mas na visão católica, culmina na Páscoa, onde eles acreditam que Jesus Cristo, Salvador, limpa os pecados do mundo. Então eles entendem que é um período de purificação para ser salvo. Não é assim que eu vejo, não é isso que eu vejo na espiritualidade. Mas dá para entender de onde eles tiraram essa ideia. Na verdade, a Quaresma, a celebração do Carnaval, vamos falar do Carnaval primeiro, é uma celebração também da antiguidade. Ela tem raízes nessas celebrações também ligadas ao novo tempo. Só que a Páscoa é a primavera. O que é o Carnaval, conectando com celebrações antigas? Era uma celebração como se fosse a última celebração antes do inverno. Então a Quaresma representa o inverno. Agora estou conectando com a primeira parte do que a gente conversou. Então, o que era a Quaresma? Um período de escuridão, é onde o sol incide menos, os dias são mais curtos, né? Então, o inverno é o período da escuridão, onde as pessoas relacionam, no passado, os antigos, que era o período que os mortos podiam vir à Terra, acessar aqui, né? Por essa razão, o período da Quaresma era um período que as pessoas, na sua maneira, oravam, meditavam, buscavam a luz espiritual, para se protegerem, inclusive, né? Isso tem sentido. Como é algo, uma egrégora formada há muitos e muitos milhares de anos, Guru, de fato, o que acontece hoje em dia? Falando do lado astral, quando ocorre o Carnaval, naquele momento que antecede o início da Quaresma, que é na quarta-feira de cinzas, ocorrem aberturas de portais do umbral. E tem uma coordenação dos guardiões Exus ali. Só que os seres, muitos seres do umbral que estão na ilusão, estão perdidos, nem sabem que estão mortos, têm permissão para acessar a Terra, para tomarem consciência da situação deles. E para poderem, ao final da Quaresma, não voltarem para lá.
serem resgatados. A ideia é purificar o umbral, a ideia é dar lucidez para muitos seres. Tem muita ajuda nesse período. Só que é um período que pesa muito, principalmente nas primeiras semanas. Então sim, logo após o carnaval, não é a culpa do carnaval. O carnaval está só pontualmente no momento em que, como eu disse, simbolizava no passado uma celebração última antes do inverno, onde todo mundo parava de se festejar. Isso só voltaria na Páscoa. E aí tudo voltava, a celebração, a festa, a alegria com a Páscoa, né? Que hoje em dia, pela visão católica, foi ressignificada como sendo o momento que Jesus é crucificado e ressuscita, na visão católica. Então, na realidade, o que há de verdadeiro nisso, ou mais profundo, no olhar espiritualista? Como nós espiritualistas enxergamos isso de maneira mais profunda? Jesus Cristo, de fato, ele nos ensinou, simbolicamente, a conseguirmos a nossa morte mística para então renascermos. Ou seja, o que na natureza é a morte do inverno para o renascimento na primavera, isso acontece com todos nós no sentido espiritual. A morte do ego, a morte do velho eu, cheio de ilusões, ou apegos, ou desequilíbrios, para poder renascer para um novo eu mais lúcido, mais sereno, mais evolutivo, uma pessoa mais conectada com o propósito da evolução. E quando a Páscoa ela é muito simbólica nesse sentido, porque ela remete a um outro ritual, antes de falar da crucificação, que é esse ponto que eu quero chegar, eu vou falar de uma passagem pelo qual Jesus Cristo passou por ela, uma iniciação na pirâmide de Kelps, no Egito, antes dele iniciar a missão pública dele. Então vou conectar esses dois momentos, tá? Então antes de Jesus começar a desenvolver a parte pública das pregações dele, que durou 4 anos mais ou menos, ele passou pelo Egito Antigo, e quando ele passou pelo Egito Antigo, ele passou pela pirâmide de Kelps. Ele viajou muitos países, ou regiões, ou continentes, né? Ele ficou muito tempo na Índia. Na Índia, Jesus ele era considerado o Maha Yogi, que é o maior de todos os yogis. Ele obviamente dominava, né, toda a mente, a energia, todos os processos. E no Egito também ele passou por grandes iniciações. E a última iniciação que ele passou na pirâmide de Kelps era uma iniciação de 3 dias, onde havia a morte mística. Ele entrou na pirâmide, acompanhado de vários sacerdotes. A pirâmide de Kelps não era um lugar para enterrar o faraó, era um lugar ritualístico. Nunca foi a pirâmide de Kelps um local para enterrar faraós, né? Não. E aí o que aconteceu? Isso não era só ele que passava por isso, né? Várias pessoas que eram escolhidas, eram iniciados, passavam por isso. Ele passou por essa iniciação. No primeiro dia, a pessoa tem contato com o submundo. Ela tem contato com o lado sombra. No caso de Jesus, que já havia superado tudo isso, representava o domínio sobre o astral inferior. Representava o domínio sobre forças que poderiam atrapalhar a missão pública dele. E ele mantendo ali o equilíbrio e o domínio dele. E ele ficava na Câmara do Rei. A Câmara do Rei, dentro da pirâmide de Kelps, é um local que até hoje intriga as pessoas, porque aquilo não tem tampa. Nunca esteve ali um faraó morto. Sempre foi um local para esse ritual de iniciação. No segundo dia, a pessoa, então, o que ele fazia nos 3 dias? Qualquer iniciado ali, especialmente Jesus, viagens astrais. Ele ficava fora do corpo. Ele era todo preparado, untado em óleo, o corpo dele era preparado e ele era deixado sozinho ali na escuridão. No primeiro dia ele acessava o astral inferior. No segundo dia ele lidava com os problemas do mundo. Ele lidava com o astral da Terra, ou seja, toda a obsessão que a humanidade está criando, todas as guerras, os conflitos, tudo aquilo que é contra a evolução. E como ele iria lidar com toda essa obsessão? Então ele firma ali o propósito dele e o poder dele contra todo o astral que atua no plano físico. E no terceiro dia, aí sim, qualquer pessoa que passasse por essa iniciação acessava o astral superior, acessava conhecimentos multimilenares sobre vidas passadas, resgatava dons, resgatava conhecimentos, se preparando para a sua missão pública. Jesus sai dali, só para ter uma ideia, ele vai até a região da... Pessoal, eu vou parar aqui porque, como ele falou sobre algo que muita gente não conhece, para mim o que ele falou é tranquilo, eu entendi tudo. Para as pessoas que estudam é tranquilo, porque a gente vê isso o tempo todo, a gente fala sobre isso, muita gente usa essa técnica, mas eu acredito que a maioria ainda hoje não tem acesso a essa informação aqui. Então, por isso que eu estou parando e vou explicar. Hoje, nos tempos de hoje, muita gente, muita mesmo, se começar a estudar vai ver que muita gente faz essa técnica. Essa técnica é uma técnica de projeção astral. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou já viram alguma coisa, alguma reportagem
onde as pessoas, às vezes até dentro do hospital mesmo, né? A pessoa entra em coma, né? E aí ela vê ela deitada ali, né? Os médicos falando, vê a cirurgia, vê tudo, e ela está presente, mas ninguém vê ela, né? Então isso é uma projeção astral, tá? Nesse caso, é um caso específico, né? Mas as pessoas usam essa técnica, sabem usar e acessar essa técnica. Esse professor aqui, Marcelo Coutrini, ele ensina essa técnica, como outros professores também, né? Tem outras pessoas aí que estão ensinando, né? Tem escolas ensinando, e só que só tem acesso a essas informações quem estuda sobre isso, né? E o que é isso? É uma maneira da gente acessar a nossa própria mente em outras camadas dela, né? Então, se fala que quando a gente dorme, a gente acessa a nossa outra camada. Por exemplo, se a gente faz a projeção astral, igual ele está falando aí, a gente acessa a nossa outra camada. Eu, como terapeuta, afirmo e vejo isso diariamente nas minhas técnicas, pessoas acessando as camadas dela, né? Então, assim, é tudo nós mesmos internamente com o nosso inconsciente. Então, não é nada espiritual, não é nada absurdo, para nós é algo natural, normal, e que a gente acessa o tempo todo. Mas para quem não estuda, que é a maioria das pessoas, não tem acesso a essa informação, vai achar essas informações absurdas, né? Então, como sabemos, Jesus, ele era um espírito como nós. Ele nasceu aqui, ele teve mãe, pai, família, ele andou pelo mundo, ele estudou, ele era uma pessoa evoluída. Então, ele talvez tenha tido mais facilidade de acessar muitas coisas que a gente tem que se matar de estudar e procurar para ter acesso. Ele era mais conectado com o lado espiritual, talvez, que nós não somos, porque nós somos conectados com o nosso ego, né? Então, assim, 100% de nós nascemos aqui conectados com o nosso ego. E a gente tem que aprender a conviver com ele, ser justo, ser honesto, não ser escravo do nosso ego, tentar ver o porquê que tal pessoa falou tal coisa, porquê de tal estudo, porquê de tal escola. Então, quando a gente tem um ego muito acusado, a gente acha que só nós temos a verdade absoluta. E a gente sai ignorando tudo que ouvimos e falamos que é um absurdo o que aquela pessoa está falando, sendo que aquela pessoa estudou e a que está acusando, julgando, nem sequer estudou por preguiça, porque foi mais fácil pegar a verdade do padre, do pastor, da mãe, do pai, do que ir estudar, né? É mais cômodo, não é? Então é isso. Então, voltando aqui aos estudos. Palestina. Lá ele encontra o primo dele, João Batista, no Rio Jordão. Ali ele é batizado por João, num ritual também muito significativo, onde ele recebe uma força de um ser maior que ele. Então Jesus, o Nazareno, recebe a luz do Cristo cósmico, que é chamado no ocultismo de Lord Maitreya. Então ele passa, é como se ele fosse um mega médium. Ele trabalha em conexão com um ser de nível evolutivo ainda maior que o dele. Ele se afasta por 40 dias no deserto para adaptar essa conexão energética e a partir dali ele começa a missão pública dele. Então, na verdade, ele passa por esse ritual ali, prepara-se para a missão, executa a missão, lembrando para as pessoas que Jesus não é o Salvador, ele ensina a autossalvação. E se ele ensina a autossalvação, a partir do quê? Gente, do legado. O legado são mais de 60 parábolas. O Sermão da Montanha, que é maravilhoso. As pessoas não estudam às vezes e querem o Salvador, mas não param para estudar o que ele ensinou, porque ele ensinou autossalvação. Há um trabalho a ser feito por cada um, no seu livre-arbítrio, dentro do seu processo kármico. E quando Jesus termina, Guru, a missão pública dele, claro que ele estava incomodando muito a religião que era vigente na época. A religião predominante ali naquele contexto era o judaísmo.
E os sacerdotes, temendo que Jesus tomasse uma posição e derrubasse o judaísmo, ou seja, temendo, o João Batista, primo de Jesus, já atacava muito a corrupção de sacerdotes judeus no templo de Salomão. Então eles estavam com muito medo dessas acusações e tudo mais. Então, por essa razão, Jesus é preso e é condenado e é crucificado. Nesse momento da crucificação, se reproduz a dinâmica dos 3 dias. Ou seja, Jesus, ele passa novamente por uma espécie, ele se torna ali uma espécie de modelo vivo, né, de uma parábola, ele cria uma parábola viva, se as pessoas entenderem, que é o seguinte, ele é preso ali, como nós também nos aprisionamos nas nossas culpas e medos, ele é crucificado ali, a crucificação vem da nossa autocondenação, né? E num dado momento ele se liberta, quando ele diz assim, agora eu entrego em suas mãos. Ele se liberta completamente dos apegos ao ego, dos apegos à importância do ego. Jesus não precisava disso, mas ele simboliza isso, tá? Ele mesmo não precisava. E é o momento que ele, sabe quando a igreja diz que ele sobe aos céus? E aí, ao 3º dia, ele ressuscita? Na verdade, ele realmente sobe aos céus, porque naquele momento ele vai para outras dimensões. Céu é o nome dado para outras dimensões. Ele acessa essas outras dimensões durante o período em que ele está num estado de coma, ele não chega à morte, dentro da visão da espiritualidade, do ocultismo, ele não chega à morte, ele é resgatado pelos essênios, é curado e ele realmente retoma a missão pública dele por 50 dias. Na verdade não pública, mas para os apóstolos, para os discípulos. Ele orienta os apóstolos e discípulos em 50 dias e depois ele sai de cena e passa ao anonimato. Então, na verdade, aquele momento da cruz, o ser crucificado e conseguir se libertar da cruz é um símbolo da nossa superação das dores do ego para que sejamos novamente seres crísticos em expansão. Ou seja, uma consciência divina, termos consciência que somos deuses e expandirmos essa luz para o mundo, como o próprio Mestre Jesus Cristo nos fala, né? Sejais luz no mundo. Né? Uma lâmpada, uma lamparina, diz Jesus, não se esconde debaixo de uma caixa, de um alqueire, se coloca no alto para iluminar a casa. Esse é o nosso papel, é a nossa missão. Né? As pessoas, de uma forma até errônea, todo mundo acha que no mundo inteiro todo mundo gosta de Jesus, mas o Ganesha é muito cultuado na Índia, então existem vários deuses, né? Tem tudo. Sim. E Jesus, eu particularmente gosto muito, eu amo também o Ganesha, eu tenho um na minha casa, tal, adoro, um bem grandão assim, mas é engraçado como ele está no nosso inconsciente. Uma vez aconteceu um negócio e eu me assustei muito, né? Um barulho veio fora do como eu falei, Jesus, a gente já fala inconscientemente, Jesus está sempre... eu, né, criação católica, então, nossa, mas Jesus é maravilhoso. E por que, né, que tiraram todos esses ensinamentos que você passou aqui, né? Que curioso isso, né? Eles passam uma versão fuleira do que foi Exato, Jesus. a palavra bem certa mesmo. É isso mesmo. Porque tem um monte de história escondida e tal, é muito louco. Pois isso, mas né? é que justamente o que acontece, Guru, o cristianismo, ele é anterior a Jesus. O cristianismo, ele é decodificado, digamos, pelos essênios, que eram judeus, mas que tinham, antes dos judeus serem judeus, as tribos, eram os hebreus, né? Eles vêm dos antigos hebreus. E os hebreus ficaram muito tempo no Egito. Desse período que os hebreus ficaram no Egito, uma parte dos judeus se conectaram com aqueles sacerdotes egípcios que eu comentei, com conhecimento oculto, onde a reencarnação, o karma, eram conceitos amplos ali. Tanto que a gente tem que ver que, por exemplo, o hermetismo, as leis herméticas vêm do Egito Antigo. Sim. Ou seja, ali havia um conhecimento profundo. Quando os hebreus saem de lá, um grupo que tinha tido contato com esse conhecimento se torna depois os essênios. Os essênios, então, eles respeitam o judaísmo, mas eles até vivem à parte, vivem no Mar Morto, ali em grutas, separadamente, porque eles tinham outras práticas. Eles tinham conhecimento sobre energia, sobre curas energéticas, sobre viagem astral, praticavam meditação, viagem astral, como os orientais, né? Tinham muita conexão com o Oriente. Então, por tudo isso, o cristianismo ele era praticado pelos essênios. Quando Jesus chega como avatar, ou seja, o que é um avatar, para quem não sabe? O avatar é um enviado do plano astral superior para alavancar a evolução humana. Então Jesus veio para isso. Ele é único? Não, vieram outros antes, vieram depois. Não dá para dizer, nem todos os avatares podem ser identificados. Então muitos avatares têm um trabalho que é mais energético, é mais no inconsciente. Nem todo avatar tem a função pública como Jesus teve. E vamos lembrar que mesmo na época dele ele não foi tão reconhecido, né? Ele se torna muito popular, e é muito ambíguo isso que eu vou dizer, porque ele se torna muito popular para uma grande parte da humanidade, como você disse, não para todos, mas para grande parte da humanidade, porque o poder romano, o Império Romano, se reclassifica como sendo
a Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, o Império Romano se coloca como cristão, eles perseguiram os cristãos nos primeiros 300 anos do nosso tempo, onde o cristianismo primitivo ainda falava em reencarnação, ainda era o chamado cristianismo gnóstico, oculto. Então, na verdade, esse cristianismo, ele não é mais interessante para o Império Romano e para a nova Igreja Católica surgida ali em 324, 325. Por quê? Porque a reencarnação, por exemplo, dá para você uma autonomia. Se eu reencarno, eu tenho um karma pessoal, eu tenho que lidar eu mesmo com os meus processos. Já a religião, quando ela cria um salvador e diz que você tem que estar dentro daquele sistema para acessar esse salvador, você se torna, você está sequestrado por aquela egrégora, você está aprisionado naquele sistema de crenças. Então o motivo disso é que não é interessante que a igreja propague para as pessoas a autonomia que elas têm no transcorrer da evolução. Ou seja, dizer que Jesus ensinou, como eu falei, a autossalvação e não uma salvação vinda de fora, gera uma liberdade de você pegar aquele conhecimento, estudar e procurar aplicar por você. Então você não deve nada a ninguém, você não deve nada a nenhuma religião, você não deve nada a nenhum tipo de ritual. A não ser assim, rituais básicos. Por exemplo, os essênios já praticavam o ritual do pão e do vinho, da Páscoa, que é tão importante agora na Páscoa. Então o rito do pão e do vinho, podemos até falar disso se você quiser, nesse assunto da Páscoa. Então o rito do pão e do vinho, ele tem um significado profundo, mais profundo do que é colocado pelo modo que a igreja capturou isso, entende? Então muita coisa ou foi ressignificada, sabe aquela coisa física que a igreja fez? Ela construiu por séculos igrejas em cima de templos. As primeiras igrejas eram literalmente templos romanos, dedicados a Apolo, a Atena, ou seja, a divindades romanas, que as estátuas gigantes dos deuses romanos eram tiradas dali e a cruz era colocada ali, e todo o sistema de crenças da igreja. Esse processo de aniquilação de cultura que a igreja fez com vários povos, né, tem por trás a querer induzir as pessoas a se escravizarem àquele sistema de crenças. Então, realmente, esse resgate que a gente está fazendo aqui, por exemplo, aqui no teu programa, cara, é muito válido para as pessoas refletirem um pouco sobre a história e entenderem que elas acreditam numa versão que já foi deturpada por séculos. Entender que tem que estudar mais, tem que questionar, não pode acreditar cegamente nas coisas. É muito lindo a gente ver esse significado todo mais profundo e tem tanto sentido. Por exemplo, agora a Páscoa, o rito do pão e do vinho, que eu ia comentar. O que significa? Se você vai numa igreja, dizem que é o corpo do Cristo, o sangue do Cristo, numa mentalidade de que Jesus sangrou na cruz, morreu por você. E aí você meio que deve a ele ou à igreja dele. É o que a religião coloca. Eu discordo. O que é o ritual do pão e do vinho na sua origem essênia? Cristã essênia. O vinho é a essência divina em cada um de nós. O pão representa a sua manifestação ego-humana. Quando você molha o pão no vinho, você está embebendo o teu ego na tua essência divina. Você está justamente permitindo que o teu eu superior tome conta do teu ego e faça com que você tenha uma vida divinizada, uma vida cristificada a partir daí. Então, o significado profundo da Páscoa agora, ele existe. E as pessoas podem viver esse significado se quiserem. Isso daqui é o que eu falei nos outros vídeos, né? Então, quando nascemos aqui, antes da gente estudar sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos, né? O que estamos fazendo aqui, por que dessa vida, prestar atenção, questionar, estudar. Quando a gente atinge esse amadurecimento, que chamamos de despertar, nós começamos a diluir o nosso ego. E claro que aos pouquinhos, conforme a gente vai estudando, porque o nosso ego, ele é praticamente 100% de nós, né? Tudo que fazemos, o nosso ego está à frente. Isso faz parte de todos nós. E quando a gente vai despertando, a gente vai diluindo isso. A gente começa a ser mais fraternos, mais pacientes, prestar mais atenção nas coisas, prestar mais atenção nos sinais, ser mais justos com nós mesmos em primeiro lugar e com o mundo à nossa volta. E a gente vai diluindo o ego e se conectando com o nosso eu superior. O que é o nosso eu superior? Já falei no vídeo aí, num dos vídeos aí. Nosso eu superior é nós mesmos. Nós mesmos
que estamos ocupando essa pele, esses olhos e esse cabelo aqui, essa roupagem. Então, nosso eu superior toma posse dessa roupagem aqui para viver uma experiência na carne. E então é isso aqui, tá bom, pessoal? Acho que deu para entender. Voltando aqui. Eu já fiz esse rito do pão e do vinho inúmeras vezes com alunos meus. É a aula de encerramento de um curso meu chamado A Sabedoria Oculta do Mestre Jesus Cristo. E é um ponto alto, que é o encerramento, é muito lindo. E a gente faz isso e eu mostro para as pessoas, e a energia é tão incrível, e eu mostro para as pessoas, Guru, como as pessoas têm que receber de volta aquilo que foi tirado delas. Não permita que a igreja monopolize esse rito, porque esse ritual todos nós podemos fazer. Você pode fazer com a tua família, entende? A gente pode fazer com a nossa família, dando esse significado profundo, tão bonito, e sentindo um amparo crístico gigante. Jesus não precisa ser o Salvador, ele foi um professor, que nos ensinou a autossalvação. Não precisa mais do que isso. E hoje no mundo astral, na verdade, Jesus é para mim o nosso Salvador, mas não do jeito que foi colocado e distorcido pela igreja, né? Pelos dogmas religiosos. Jesus é Salvador porque ele veio falar para nós as verdades de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então ele veio com parábolas e com simbolismos, porque não dava para ser, naquela época, falar do jeito que a gente fala hoje mais abertamente. Aquelas pessoas não entenderiam, nem do jeito que ele usou, né, com as parábolas, e com nada, porque aquelas pessoas eram muito primitivas. Então ele usou as ferramentas que ele achou adequado naquela época. Hoje nós falamos mais abertamente. Hoje as entrevistas aqui são mais abertas, né? Mas é isso, Jesus veio para falar sobre ciência quântica, sobre quem somos, que tudo é dentro de nós, a diminuição dos nossos egos, a justiça, o dar para receber, o que estamos fazendo e o que estamos ganhando com as nossas atitudes, né? Então é tudo ciência quântica, lei da atração, tá bom? Vamos lá. o astral ele tem um papel, né? Ele ocupa um cargo chamado instrutor do mundo. Até o ponto que se sabe, ele continua cuidando do processo evolutivo da Terra lá no plano espiritual. Não é o espírito mais evoluído, como muitos imaginam, tem gente mais evoluída que ele, com certeza. Mas ele cuida, ele está dos tops ali, daqueles que na hierarquia da Terra, do plano astral da Terra, cuidam da evolução. Então ele irradia muita energia, mas não é só ele. Cristo é uma categoria evolutiva, tanto que chamamos de esfera crística. E todos nós temos a semente do Cristo em nós. Nós somos Cristos em potencial. Estamos aqui justamente na Terra, na condição humana, e também, quando desencarnamos ainda, evoluindo no sentido de manifestar o nosso Cristo interno. Vamos reproduzir então isso para... Então, aqui é bem interessante, né? Também é difícil de entender, que para nós que estuda, isso daqui é tranquilo, é natural, faz parte do que já sabemos. Mas para quem não estuda, não tem acesso a mais essa informação. Então, por isso que eu parei aqui e vou explicar. Ele quis dizer aí que Jesus, que vocês conhecem, é como nós. Nasceu aqui, viveu aqui, como nós vivemos, passou por desafios, dores, se machucou, né? Ficou doente, teve seus dias de altos e baixos, como todos nós. E quando se fala Jesus Cristo, poderia estar falando Patrícia Cristo, João Cristo, Maria Cristo, José Cristo, entendeu? Por quê? Porque Cristo é uma posição que todos nós temos, só não sabemos, mas temos. Quando Jesus diz, vocês podem ser melhor do que eu, sua fé te curou. Então tudo isso mostra que nós mesmos somos criadores, nós mesmos que provocamos coisas boas e ruins para nós. Então nós também somos Cristo como Jesus foi, né?
Então é isso que ele está dizendo aqui, que essa posição de Cristo todos nós somos. Porém, ele foi estudar, ele elevou a consciência, como eu, Patrícia, fui estudar, elevei a consciência, como esses dois entrevistados e outros que eu trouxe também foram estudar e têm consciência disso, né? Faz todo sentido para todos nós. Porém, a maioria das pessoas aqui não faz sentido. Acha que Jesus Cristo é o único, é o mais evoluído, é o mais poderoso, e não, ele não é. Ele atingiu o que nós também podemos atingir, e ele disse isso, está na Bíblia de vocês, né? Essa colocação, e todos nós podemos chegar onde ele chegou. E ele continua se levando, ele continua estudando, porque ele não é o mais evoluído. Então, voltando aqui. Para as pessoas que estão curiosas, que você pratica no curso, na prática, como é que eu vou fazer isso lá na minha casinha, tá aqui então assistindo no celular, na Smart TV? Como é que é esse ritual aí? Vamos passar rituais aqui, passado para vocês, bem legal, para vocês fazerem com a família e tal. Exato, vocês podem, gente, não é necessário ser vinho, pode ser um suco de uva, não precisa obrigatoriamente ser uma bebida alcoólica, então fiquem tranquilos quanto a isso, mas é muito simbólico, né, que seja, né, as uvas são muito simbólicas nessa história, representam a essência, porque o raio rubi, a cor rubi, ela representa a luz do amor divino. Então as uvas ali, a coloração, que é arroxeada, meio rubi, meio arroxeada, ela simboliza a essência de tudo, a essência da vida, a essência crística. E o pão, né, que tradicionalmente, se quiser seguir um pouco da tradição, seria um pão sírio, mas pode ser qualquer pão que a pessoa queira. Sente-se com as pessoas que você ama ao redor de uma mesa, coloque uma música tranquila, não é? E procure por alguns minutos evocar a presença do Cristo, mas entendendo que ele vem acompanhado de muitos seres de luz. Para as pessoas que não têm um entendimento muito grande sobre o plano espiritual, podem pensar em anjos e arcanjos, que são universais. A energia arcangelical sempre acompanhou Jesus Cristo, até porque ele mesmo é colocado como um arcanjo. Então, na verdade, é uma frequência muito próxima, crística e arcangelical. Pense nos anjos e arcanjos, pense na luz rubi, são três cores que as pessoas devem imaginar. Especialmente, não são cores, na verdade, são energias. O rubi do amor divino, o dourado da sabedoria divina e o branco da ascensão. Pense que essas três energias estão descendo do alto, como se abrisse um portal sobre aquela mesa. Naquele momento, deixa aqui o vinho ou o suco de uva e o pão, e aquilo vai ser energizado pelos arcanjos junto com aquelas energias divinas. Fiquem alguns minutos ali ouvindo a música. Eu gosto de utilizar músicas, inclusive que são músicas em hebraico, porque trazem a egrégora daquele tempo. Jesus falava aramaico, mas é mais fácil achar umas músicas em hebraico que têm a similaridade, a mesma raiz. Então, músicas em hebraico, tem muitas que são lindas, nada impede de ser uma música instrumental que a pessoa queira, tá? Depois ali de uns 10 minutos, cada um no seu processo de gratidão, irradiando sua gratidão, sinta que a energia do Cristo está te abraçando mesmo, está te envolvendo completamente e te abençoando para um novo momento de renascimento na tua vida, que é o que a Páscoa representa. Todos vocês têm autonomia, direito de receber a luz crística diretamente. O Mestre Jesus Cristo deu para todos nós. Ele não convocou ninguém, ele não fundou nenhuma religião, como se acredita. Na verdade, Jesus Cristo sempre foi universalista. E, nesse momento, sentindo a luz crística, aí sim, parta o pão entre todos ali, e cada um a seu tempo coloque naquele copo de vinho ou de suco de uva, e beba, coma aquele pedaço de pão com suco, sentindo, inclusive as pessoas sentem muita cura acontecer naquele momento. Porque o alimento ali e o suco ou o vinho, ele realmente vai estar energizado. Então aquilo é como são fluidificado, digamos assim, pela energia crística. Podem no final, se quiserem, dividir todo o alimento que está ali, tanto o pão quanto o suco ou o vinho. Ao final, todos pensem numa luz azul de proteção, visualizem Arcanjo Miguel, visualizem um raio azul da proteção, porque inevitavelmente abre-se muito a mediunidade quando a gente faz um trabalho desse, e proteger é importante. E pronto. Está encerrada lindamente uma Páscoa sincera. Então, pessoal, aqui ele disse, está ensinando aqui, né, uma conexão. Então ele colocou aí o pão, o vinho, a família sentar na mesa, né? Antigamente era usado isso pelas famílias, né? Todos sentam à mesa, oram, se conectam, agradecem antes de comer. É a mesma coisa. Você ir para uma igreja, você orar, se conectar, acreditar, ter fé e receber a graça divina,
É a mesma coisa aqui, ou você na sua casa, no seu quarto, trancado, se conectar, receber aí a graça de Deus pelo que você está pedindo, é a mesma coisa, pessoal. A gente pode estar em qualquer lugar, usar qualquer elemento, ou nenhum elemento, só nós mesmos, que nós vamos adquirir o que estamos pedindo. O que a espiritualidade vê é a energia, é a luz que acendemos quando nos conectamos, indiferente se estamos aplaudindo, falando, ouvindo música, comendo pão, tomando vinho, sentado à mesa ou na igreja, não interessa. É por isso que Jesus colocou nas parábolas dele diversos simbolismos, mas que era uma maneira de as pessoas conseguirem entender com mais facilidade, né? Porque as pessoas elas são muito primitivas em todos os sentidos da vida, então precisava se usar ferramentas que fizessem com que as pessoas, que facilitasse para as pessoas o entendimento. Então, hoje temos aí na religião a vela, o incenso, se a pessoa apenas acender uma vela sem conexão nenhuma, a vela não tem efeito. Se acender a vela e tiver uma conexão, ela vai ter efeito. Se você pedir alguma coisa, você vai adquirir o que você está pedindo. É igual um benzimento que é da igreja católica e foi distorcido falando que é macumba, né? O benzimento é a conexão daquela pessoa ali, que é o curador, né? O curandeiro, né? Que pode ser também um terapeuta, e essa pessoa ali, ela tem a fé, ela é a ferramenta como uma vela é a ferramenta, né? Então, independente da ferramenta, o que a espiritualidade vê é a luz que a gente acende, é a vibração que conseguimos produzir nesse momento, né? Independente se estamos com uma vela, um incenso, uma caneta, um copo de água, um punhado de açúcar, um punhado de sal, ou nada, né? Então, é isso aí que Jesus quis dizer e que ele está explicando aí, né? E é muito importante, algo que não existe mais, né? Se existe também, é muito poucas pessoas que sentam à mesa, que oram, que se conectam, que agradecem, com realmente fé, porque a maioria das pessoas é somente por obrigação. E aí não acende luz nenhuma, não irradia, não produz nada com isso. Então é melhor nem fazer, porque ainda está perdendo tempo, né? As horas vão passando, né? Então é isso, tá bom, pessoal? Continuando aqui. Sincera, simples, onde cada ser humano se reconhece divino, numa troca, numa partilha sim, com aqueles que você ama. Podem ser amigos, se você não está com a tua família, podem ser seus amigos. Com as pessoas que você ama, que você tem carinho, tem por você. Não há maneira melhor da energia do Cristo estar presente. Perfeito. O pão sírio, para quem quiser fazer bem reproduzido, é aquele bem que parece bem chatinho, assim, né? Que não tem um fermento. Existe aquele pão sem fermento também. Sem fermento. Pode ser. Mas isso são detalhes interessantes. Quem não tiver, faz com pão francês. Vai, pão francês. Come em qualquer padaria. Tá tudo certo. Não fiquem muito preocupados com esses detalhes. O processo emocional, energético é mais importante que os detalhes, né? E nesse caso do vinho, eu estou imaginando que eu vou querer reproduzir isso com a minha família lá, que eu acho muito legal. Guru, eu vou dizer uma coisa, de coração. Cara, não tem uma vez que a gente fez isso que não ficamos todos muito emocionados e sentindo uma energia que você fica em estado vibracional completamente. Só de falar agora eu sinto, não sei se você percebe agora, eu sinto só de falar. É uma energia que dá gratidão, que dá uma emoção muito grande, porque nos faz perceber que é o nosso caminho nessa história de vida aqui. O nosso caminho é esse, é sempre nos purificando. Cometeu erro, se perdoe, se purifique, vai dando passos novos. Então a Páscoa é aquele momento do renascimento interno. Mas o renascimento não depende do externo, não depende dos outros. Ninguém salva ninguém. Salvar do quê? Das ilusões. Ninguém salva ninguém das suas próprias ilusões. Só nós mesmos podemos fazer isso. Ainda que tenhamos professores
Eu tive muitos, tenho vários. Todo mundo me ensina, você é um professor meu também. Todo ser humano pode me ensinar. Temos professores na vida, mas não salvadores. Isso é importante as pessoas terem clareza. E o ritual da Páscoa feito desse jeito traz uma gratidão, porque é aquilo que Jesus Cristo queria de verdade, quando ele se reuniu com os apóstolos. Tá, então vamos colocar o que me contaram e o que você está me contando. Isso é tudo muito legal. O que me contaram é que eu ia estar pegando o corpo e o sangue de Cristo, que é para você ficar ali de uma certa forma. Para mim, parece que é um ritual trevoso ali, pra você ficar culpado, né? Você fala, meu Deus, ele se matou por mim, e eu acho que eu devo alguma coisa. Você já nasce na dívida. Na conta lá, você vai no banco, tá lá, menos 200 mil. Você fala, Exato. Meu Deus, que inferno. E ninguém fica tranquilo com dívida. A dívida é perturbadora, é controladora. Você fala, eu quero comprar um pirulito. Não, porque eu tô com dívida. Aí vira um troço. Bom, agora a ressignificação que você deu é o que significa tanto o vinho quanto o pão. Só para deixar cravado aqui. Claro. Então, concordo plenamente com a tua colocação. A visão religiosa aprisiona, te aprisiona ao sentimento de dívida e culpa e o risco de uma punição. Enquanto que a visão que eu estou resgatando dos rituais originais que Jesus praticava com os apóstolos, entre os essênios também, o vinho representa a luz crística que existe em cada um e que precisa ser retomada, podemos chamar de eu superior, chama crística, centelha divina. No ocultismo é chamado de Atma, ou até mônada, no ocultismo teosófico. É a essência divina em cada um de nós. E o pão é a experiência. Vou até aprofundar um detalhe muito interessante, simbólico, Guru. O pão, por que o pão representa a experiência humana? Porque o pão, a tua experiência é o que alimenta a tua luz. Por exemplo, tudo o que tanto que a gente chama o alimento de caloria, né? Ou seja, você transforma o alimento em calor, em luz. Você transforma, tudo é energia. O próprio alimento vira energia, né? Para você, para o teu corpo, para o teu organismo. E sabemos hoje pela própria física quântica que o nosso corpo é feito de luz condensada. Nós somos feitos de luz. Então, até do ponto de vista científico, o alimento se torna luz em nós. Então, o símbolo do pão é a vida humana, é a vida com suas tentativas e erros, é o mundo humano e todo o ciclo evolutivo do ego, onde eu preciso me alimentar disso para ir extraindo luz. E essa luz vai sendo guardada, entre aspas, nessa parte superior do corpo mental. Ou seja, você vai expandindo o corpo mental, que é um corpo mais evoluído, e você vai deixando de seguir os instintos só do medo, você vai deixando de seguir o lado humano, o lado bicho, o lado que é fechado no seu egoísmo, no seu egocentrismo. Então o pão e o vinho te dão consciência de que você é capaz de se conectar diretamente ao divino. Você não precisa de ninguém. Podem até te ensinar, mas não podem fazer por você. Só você pode fazer por você. E, ao mesmo tempo, o pão representa a partilha da experiência humana. Não dá para ter pão se não tiver partilha. Ou seja, eu só posso evoluir me relacionando com as pessoas. Eu só posso evoluir me relacionando com o mundo, com as pessoas, com a natureza. Nunca fechado no mundo, senão eu seria um bicho, que não tem consciência quase da existência do outro. Ou como um bebê, que nasce ainda sem consciência da existência de si e do outro. Quando a criança cresce da primeira para a segunda infância, ela ganha a percepção de que ela existe e de que o outro existe. Só o ser humano tem essa percepção entre os animais. Alguns têm vagamente, mas de um modo, só o ser humano tem de uma maneira mais clara. E essa percepção é que dá para o ser humano hoje a condição, e aí que vem o papel dos avatares. Os avatares vêm para falar, olha, humanidade, vocês podem acelerar o processo, vocês estão presos às ilusões. Eles veem, então, o papel dos avatares é quebra de ilusões. Você falou, por exemplo, de Ganesha, né? Mas existem trabalhos registrados de grandes avatares. O I Ching, por exemplo. I Ching é uma obra maravilhosa da China antiga, muito anterior aos evangelhos de Jesus. Veio também da mão de avatares, né? Muita coisa do taoísmo, de Lao Tse. Gente, Lao Tse era um avatar. O cara deixou um legado gigante só para mostrar para as pessoas que existem outros avatares que passaram pela Terra. Krishna era um avatar. Quem estuda e entende o símbolo do Bhagavad Gita, que é o livro da Índia antiga, aquilo é fantástico. Aquilo fala a mesma coisa que Jesus. Então, Lao Tse, seja Krishna, Jesus Cristo, de fato deixaram legados, só que as pessoas não sabem interpretar, na maioria das vezes. Aí vira a infantil política, ou gosta desse ou daquele, senão não gosta de nada. Ninguém deixa misturar, e quem que não deixa, né? Essa é a minha pergunta. Tem muitas pessoas religiosas que falam, não, só Jesus. Aí o outro, você vai lá na Índia, a gente entrevistou um Paramahansa da Índia, e ele falou que todo mundo, meu Shiva é melhor. Na Índia a mesma coisa. Eu falei, então essa é uma doença mundial, né? Não tem, esse Krishna é melhor que esse, que da região sul, do sudeste, aí começa. Eu falei, meu Deus, isso é um problema infinito, né? Não é só... Você sabe, Guru, as pessoas escolhem religiões, isso eu tenho muita clareza por ser terapeuta também. As pessoas não escolhem religiões por fé, elas escolhem por personalidade. A religião, ela tem a ver com isso.
Então, seja o seu orientador lá na Índia, seja uma religião específica, se você prestar atenção, o que faz uma pessoa até às vezes mudar de religião é a mudança de critério moral. O que ela acha que vale mais a pena para a vida dela. Cada uma, né? Pessoal, então eu estou encerrando essa aula aqui. Ela vai ter só essa parte mesmo, parte 1. É uma aula curta. Eu espero que todos tenham gostado e que através desse conhecimento aqui as pessoas comecem a procurar estudar, né? Estudar sobre a expansão de consciência, sobre um pouquinho de astrologia, sobre as culturas antigas, celtas, maias, o que falava, né? Igual ele está falando aí de Krishna, de Hermes Trismegisto, é muito bom, eu trago bastante material sobre ele. Então é isso, tem muito material para ser estudado. Beijos fraternos a todos e até a próxima aula.